Gênesis 1:26. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e vive para todo sempre. E também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Tenha ele o quê? Troca a palavra domínio por governo. Amém? Tenha ele governo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí Deus abençoou o homem e disse: Deus fez o quê? Deus te abençoar é dizer assim: está com você agora, porque eu já liberei a palavra. Veja que Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Isso é muito profundo, irmão. Abraão, sê tu uma bênção. O nosso problema é qual? A gente quer a bênção, está em busca da bênção. Sendo que Abraão, que é o pai da fé, Deus falou assim: Abraão, sê tu a bênção. Pastor, não entendi. A bênção não está fora. Eu sou a própria bênção. Não importa a realidade do estado, da cidade, da empresa, da família, da igreja, do ministério. Tem gente que tem a capacidade de aonde chegar o negócio prospera. Aonde ela chega, coloca a casa em ordem. Aonde ela chega, você dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vai ser campeã, vai ser vencedora. Por quê? Porque essa pessoa se tornou a bênção. O desejo do meu coração: pastor, mas Deus tem uma bênção para mim? Dá? Tem. Deuteronômio 28 não deixa mentir: as bênçãos do Senhor te seguirão. Para aquele, claro, que ouve o mandamento, é fiel à palavra, tem todo um porquê, né? Deus não sai abençoando qualquer um e qualquer... Não. A salvação é dom gratuito de Deus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, bênção, milagre, vida próspera, aí a conversa muda. Então, Deus vai agora dar uma bênção ao homem. Deus está dando uma palavra para mim e para você. Ou você não é homem? Eu sou homem. Homem que eu falo é espécie. Amém, gente? Não estou falando de ideologia de gênero nem de sexo. Até porque ideologia de gênero não existe. Não existe ideologia, irmão, existe sexo. É macho e fêmea, Deus o criou, ponto final. Ponto final. Você pode até não concordar, mas aí você prova para a ciência que você está certo e a ciência está errada. Simples assim. Simples assim. Então você me desculpe que o negócio já azedou logo cedo. Meu Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Meu Deus, poderoso isso. Sede frutíferos, produzam, multiplicai-vos. É uma bênção ou não é? Multiplicação é uma bênção ou não é? Enchei a terra. E o que? Sujeitai-a. É minha função povoar a terra, encher a terra. Mas não é só sair colocando gente, é governar a terra, é liderar a terra. Deus está dizendo que essa função não é dos anjos. Deus está dizendo que essa função não é do pastor. Deus está dizendo que essa função não é de uma igreja exclusiva. Essa bênção Deus está dando para uma espécie, para mim e para você. Quem crê, toma posse e entende, governa. Quem não crê, não entende e é alienado, é governado. Tem muita coisa que o povo não concorda. Eu não concordo com isso, está tudo bem, só que funciona assim. Tem coisa que eu não concordo, mas o que minha opinião importa para quê? Importa para o meu mundo, não para todo o ecossistema que eu vivo. Tem gente que fala assim: na minha opinião, sua opinião importa para o mundo que você vive?
Então é só a sua opinião. A sua opinião te levou aonde? A sua opinião gerou o que para você? A forma que você esteja. Não, porque é a forma que eu vejo o mundo. Não, porque é a forma que eu penso. Tudo bem, você é livre. Você não é um boneco. Você não é um robô. Deus não te fez um fantoche. Você tem livre-arbítrio. Te deu intelectual para isso. Te deu neurônio para isso. Agora, tem princípios que são imutáveis, você gostando ou não. Eu não concordo com a lei da gravidade. É Newton? É Newton? Newton está errado. Fica à vontade. Está tudo bem. Explica isso lá no céu para Deus. Ah, Deus, eu achei que Newton estava errado. Vai ver só um anjinho assim, ó. E aí? Eu usei um radicalismo, porque é a minha forma, mas você pode aplicar em qualquer coisa que é princípio. Se tem um fogo aqui, você não tem proteção na mão, colocou a mão no fogo, o que aconteceu? É princípio, é lei da física. Foi a criação que foi feita assim. A fogo não podia queimar, mas queima. Eu acho que fogo não tinha que queimar, então põe a mão lá que você vai ver se não queima. Você entende como é que a gente tem dificuldade de aceitar a vida? Tem gente que sofre porque não aceita a vida. O que a filosofia fez até os dias de hoje? O que a psicologia te oferece? O que a religião, e muitas vezes, te oferece? Um jeito de você entender como que isso aqui funciona. É só isso. Ai, as pessoas são tão ruins. São. Que dia que você vai aprender isso? Mas também tem pessoa boa. Ai, pastor, mas as pessoas são tão insensíveis. São. Que dia que você vai aceitar que é assim que funciona? Ai, pastor, eu sou tão good vibes. O mundo é tão capitalista. Você tem duas escolhas, me pergunta qual? Ou joga o jogo, ou vai morar no mato. Não tem outro caminho. É o mundo que você vive. Por isso que o Evangelho é um convite em pensar no próximo. Quando você entende que tem mais a ver com o todo do que com o eu, você vive bem. Quando você entende que tem muito mais a ver com altruísmo do que com egoísmo, você vive bem. Porque você se dá melhor com todo mundo que te cerca. Tem gente que é chata demais, vou falar. É enjoada, repugnante, insuportável, porque ela se fechou no mundo dela, das opiniões dela, da ótica dela, do prisma dela, e ela acha que todo mundo tem que concordar com ela, ou aceitar ela do jeito que ela é. Não, não, é o mundo. Quem está aí? Deixa eu pegar um texto muito importante. Salmo 115, 16. Vem na minha cabeça agora. Salmo 115, 16. Você vai aprender a governar a partir de hoje. Você vai deixar de ser escravo, deixar de ser manipulado, dominado. Você vai alcançar níveis de governo. Creia no que eu estou te falando. Salmo 115, 16. Os céus, no plural, os céus é de quem? Mas a terra, lê aí. Lê aí. Por isso que eles têm raiva do pastor Pedro. Porque o nosso discurso de governo, de ser líder, de ser referência, de prosperar, incomoda. Mas está escrito. Eu não fico esperando algumas coisas acontecer. Eu não fico esperando algumas coisas cair do céu. A única coisa que cai do céu, eu vou te revelar. Me pergunta o quê? Lúcifer caiu do céu. Cocô de passarinho e avião desgovernado. Ser tu uma bênção.
Seja você a própria bênção. Pastor, Deus pode enviar? Pode. Mas será que Ele já não enviou? É só você que não entendeu? Porque está escrito que Deus já nos abençoou. Se é já, é no passado, já nos abençoou. Está falando do passado. Em algum momento Ele falou assim: vou abençoar, e está abençoado. Amém ou não amém? Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vou falar de novo. Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais através da pessoa de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você acessa as regiões celestiais e todas as bênçãos que Ele já tem preparado desde a fundação do século, meu filho. Eu vim te dizer que não vai estar pronta, não vai ser produzida. Ela já está pronta. Talvez que não está pronta é eu e você, mas essa noite Deus te trouxe aqui para te preparar para um tempo de prosperidade, governo, autoridade e poder. Será que já tem alguém crendo nisso? Será que já tem alguém que pode me ajudar e fazer algum barulho, pelo amor de Deus? Bate na mão de duas pessoas e fala assim: nós nascemos para governar. Ei, posso pregar? Primeira coisa que você deve governar. Primeira coisa que você deve governar. Provérbios 4:23. Põe na NTLH. Ama, NTLH. Provérbios 4:23. Obrigado. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Tenha cuidado com o que mora dentro de você. O que você fica pensando o dia inteiro? É isso que vai te dominar. É dinheiro que você pensa o dia inteiro? Cuidado, mamão entrou. Dinheiro é importante, mas tem hora de pensar no dinheiro, tem hora de ler a palavra, tem hora de orar, tem hora de treinar. Está na academia, meu filho? Pensa o quê? Como é que eu vou dar conta de levantar aquele negócio ali? Fica pensando nisso. Fica olhando para a irmã, não é para o irmão não, viu? É, o zoinho gosta. Cuidado, hein? Cuidado. Vigia. Você é crente. Você botou lá na sua bio do seu Instagram que você é crente. Estou te lembrando só. Você botou na legenda um versículo. Só estou te lembrando. Eu vou te lembrar só de um negocinho também. Você é casado. Ô irmã, você também é casada. Conta para mim. Conta para mim essa coisa toda aí. Não esquece não, viu? Ninguém mandou você casar não. Ninguém mandou você subir no altar e colocar uma aliança no dedo e prometer amor até o fim não. Eu estudei um pouquinho de neurociência, pouco, confesso, mas acho que o suficiente. E desenvolveram-se um raciocínio, um método, uma ideia, que pensamento gera ação, ação gera resultado, e o resultado gera um hábito. O pensamento gera uma ação. O seu corpo, meu filho, só obedece o que o seu cérebro manda, tá? Seu corpo, apesar da carne desejar o que é mal, o seu corpo não tem vida própria não, viu? Arrancou a cabeça, morreu. Por um outro lado, por isso que Jesus é a cabeça da igreja. Porque a igreja não pode ter vida própria não. Igreja tem que obedecer e seguir o comando de Cristo. Então a igreja, ela é o corpo do Senhor. É isso que está escrito ou não é?
Porque quem pensa pela igreja é Cristo, não é o pastor Pedro. Quem pensa pela igreja não é o apóstolo falando de tal, é Cristo. Quem pensa pela igreja é o senhorio. Pastor, mas como é que eu sei se foi Cristo que pensou isso ou não? Está escrito, o manual está aí. Aí entra na segunda fase, se você crê que isso é a palavra de Deus ou não. Aí, se você não crê, então não tem nem como conversar. Quer dizer, gourmetizou sua fé, como diz o Leandro Carnal, que é ateu. Pensamento, geração. Então vamos lá, para você entender como é que isso funciona no seu cérebro. A pessoa quer emagrecer. Fala amém. Então ela fica pensando: vou emagrecer. Aí ela come uma coxinha pensando: eu ainda vou conseguir emagrecer. Eu te conheço porque eu sou assim. Aí ela come um doce pensando: eu ainda vou dar conta, eu sei que uma hora vai chegar. É assim ou não é? Hein? Porque a gente está pensando. Só que a ação não é congruente até agora. Mas se você pensar nisso todo dia, anota o que eu estou te falando. Uma hora você vai conseguir achar o caminho. Agora se você pensa: eu não consigo emagrecer não, eu não dou conta de emagrecer não, eu já tentei emagrecer, desisti de emagrecer. Você sabe quando alguém perde? Quando desiste. Você só pode assumir ou falar que alguém perdeu se ela desistiu. Enquanto ela não desistiu, ela está no jogo. Então, agora vamos lá. Então eu estou pensando. Aí eu tomo uma atitude, faço uma ação. Eu vou lá na academia, me matriculo e vou na aula um mês. Você precisa de 60 dias lá. E aí você me leva para eu fazer 90. Da academia. Que o negócio para mim e para você, para metade dessa igreja está ruim, irmão. Está tenso. Eles estão vendo. Olha, agora, como é que você chama? O Paulo foi para a academia 2 meses seguidos. Seguiu a dieta. Aí ele olha no espelho, está o Paulo bonito. Ele olha o ombro dele mais largo, ele está mais ereto, os braços mais firmes, o rosto ganhou uma forma. Gerou um resultado. Gerou o quê? Aí ele põe uma camisa, ela cai melhor. Ele olha para a calça e fala: meu Deus, como que essa calça ficou bonita? Gerou o quê? Um resultado. Esse resultado vai criando dentro do cérebro dele o desejo de mais. Porque eu me senti bem, eu recebi um elogio, a minha esposa me elogiou, o seu marido te elogiou, seus amigos te elogiaram, no seu emprego te elogiaram. O que o seu cérebro está entendendo? Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Por isso que palavras de afirmação é importante. Por isso que o feedback positivo é importante. Porque você vai fortalecendo a crença, o pensamento de que vale a pena. Você vem na igreja, ora, jejua, busca a Deus, lê a palavra, vai para o monte, vai para o encontro. Aí um familiar seu fala assim: como que você está diferente? Você está mais calmo, você está mais sereno, você está mais manso, você está mais leve. Estou percebendo que tem uma luz em você. O que você entende? Uai, esse caminho que eu estou escolhendo, de ir à igreja, ouvir a palavra, participar dos cultos, está valendo a pena. Você vê que você está parando no vício, você está conseguindo lutar contra os vícios. Quando você distrai, quando você pensa que não, você fumou 30 anos e não fuma mais, você bebia demais, bebia até cair, era inchado de tanta bebida, agora você não bebe mais. O que o seu cérebro está entendendo? Vale a pena, esse é o caminho, é isso. Então nesse momento, os seus pensamentos, você começa a ter governo sobre ele. Você precisa tomar cuidado com o que você pensa. O que mora no seu cérebro já já vai morar nas suas ações. E as suas ações então, irmão, eu sei que isso dói, e doeu em mim a primeira vez que eu ouvi, principalmente por causa da religião. Que a religião cria um tanto de conceito que tira do homem a responsabilidade. Tem religioso aí que, se você ouvir, irmão, parece que o homem não tem culpa de nada. Se deu certo foi Deus que quis, se deu errado foi Deus que quis. Tal da soberania de Deus. Vai escutando. Apesar de crer nela para algumas coisas, no indivíduo eu não consigo crer. Porque senão o cara que nasceu super farto, prosperou, cresceu e avançou, Deus me favoreceu.
E o cara que está todo lascado, que não consegue sair do lugar, que ele vai falar? Deus é ruim. E aí a gente começa a medir o caráter de Deus pela minha realidade momentânea. A gente começa a medir quem Deus é pelo mundo que eu vivo. Por isso que eu li no texto: os céus é do, e a terra Deus deu a quem? E a terra Deus deu a quem? Agora, se os homens são corruptos e vendem o seu povo, agora se os nossos líderes negociam num preço bem abaixo, para ele ganhar o quê? Uma comissão por fora. Se os nossos líderes roubam o dinheiro que era da merenda, da escola, da saúde, Deus não tem culpa nisso, a culpa é do homem. Por isso que você não pode ser negligente com a corrupção. Por isso que Deus fala que o povo dele tem que ter sede de justiça. Ter sede de justiça, meu amigo, eu não vou entregar para você a terra que Deus deu a mim. Eu vou lutar, pelo menos a minha parte eu fiz, de governar, de não ser governado, de não aceitar essa imposição. A igreja discutiu muito tempo religião e deixamos o poder na mão do outro. Desculpa aí. Aí qualquer homem lá chega e fala assim: a partir de hoje funciona assim, você tem que pagar tanto. Você aceita que não tem o que fazer, senão você é preso. E aí a gente coloca os representantes confiando neles, acreditando neles. O que eles fazem? Nos traem. Trai a nossa confiança. Esse tem sido o ciclo dos países subdesenvolvidos. Deus não tem nada a ver com isso. Então para de colocar a culpa de Deus. Ah, catástrofe natural. Ok, tem algumas que são catástrofes mesmo, mas o povo constrói lugar que não podia construir. Foi Deus que construiu a casa? Foi Deus que escolheu morar naquela cidade? Rapaz, o ribeirinho é mais inteligente que nós, porque ele sabe que tem cheia. Aí o que ele faz? Palafita. Pega a casa dele. O que você acha que é analfabeto, que não tem estudo, costuma ser mais sábio que quem estudou. Porque tem gente que fica 5 anos fazendo engenharia. Não vou falar nada não. Aí vem um analfabeto que sabe fazer uma coisinha, pergunta o quê? Ele observa que de 3 em 3 anos o rio enche. Ele observa que de 10 em 10 anos tem um negócio chamado El Nino. Sei lá como é que chama esse trem. Você tem que escalou louco aí que veio. El Nino, El Ninho, sei lá. Como é que chama esse trem? Hã? Ninho? É o ninho? É o ninho. Botaram você dentro do ninho, meu filho, por isso está quente. Por isso que deve chamar El Ninho. Botaram dentro do ninho. Escalou brabo. Aí você vai ver a construção dos árabes. A construção de que eu morava em países extremamente quentes. As casas eram refrigeradas de forma natural, pela inteligência de como que eles deixavam o vento entrar. O material que usava, material frio. Hã? Então eu sei que tem uma coisa ou outra que você pode fazer tudo certo. E é aí que mora Deus, porque Deus é que tem o governo de todas as coisas. Mas o que eu quero te falar é que os seus pensamentos vão gerar algum resultado. Pastor, o que você ouviu que mexeu tanto com você? Cada um tem a vida que merece. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu não estou falando isso achando que a minha vida é perfeita. Os resultados que eu tenho frustrantes, negativos, os prejuízos que eu tenho, as dores de cabeça que eu tenho, parabéns para mim. Ou porque eu preciso aprender mais, ou eu preciso dominar mais meus pensamentos, ou porque eu preciso ser mais calmo, ou porque eu preciso pensar antes de agir. Alguma coisa foi. Mas a gente quer transferir para Deus. Irmão, essa coisa foi a coisa que mais me libertou. Para Deus, irmão, você coloca, sabe o quê? Coisas que não tem como nem o dinheiro, nem você fazer. Restaurar um casamento que você já tentou de tudo. Pastor, já fui no psicólogo, já fui no terapeuta, já fui no pastor, já fui no curso, já fui no encontro. Pastor, já não sei mais o que fazer. Esgotou sua chance? Agora, então espera aí. Agora nós precisamos buscar com Deus. Quantas coisas eu chego para Deus, até hoje eu falo: Deus, até aqui o Pedro foi. Isso é depender da graça, isso é ser dependente de Deus. Mas eu não posso ser um bebê mimado. Tudo é Deus, e até quando? Gálatas capítulo 4 vai dizer, estou em Gálatas, estou na Bíblia, que enquanto herdeiro, quem é herdeiro aqui, diga amém. Quem é herdeiro de Deus, diga amém. Enquanto o herdeiro é menino, nada se difere de um escravo. Gálatas 4:5, se não me falha a memória. Aí, ó, pronto. Enquanto é menor, volta ali,
Volta. Pode voltar. Digo mais isso: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. É tratado como o quê? Mesmo sendo de fato o dono de tudo. Deus trata menino igual escravo, porque ainda não amadureceu, porque não tem uma palavrinha chamada responsabilidade, porque não assume o seu BO, não assume as suas falhas, não assume os seus erros, não assume que precisa melhorar. Irmão, por isso que o convite do Evangelho, o convite inicial do Evangelho de Cristo é: reconheça os seus pecados. Pecado significa errar o alvo. Amém ou não amém? Só que parece que a palavra pecado tem mais um teor religioso. É o pastor Pedro, porque ele é pastor, tem que usar a palavra pecado. Mas se o significado é errar o alvo, quem está comigo diga amém. Qual é o raciocínio? Enquanto eu não assumo os meus erros, os meus pecados, as minhas misérias, as minhas falhas, Deus olha e fala assim: não tem como te ajudar, porque você nunca está errado. Você não tem humildade em reconhecer que você precisa de melhora. Como que eu vou ajudar alguém que não reconhece que precisa de melhora? Você que é homem tem esse crivo. Você que é empresário, líder, empreendedor tem esse crivo. Fulano que não reconhece, fulano que está sempre certo, que é teimoso, que é orgulhoso, que a gente já tentou falar 1, 2, 3 vezes, a pessoa não escuta. Uma hora, o que você faz? Deixa ela se lascar para ela aprender. Não é por maldade, não é por vingança, é didático, pedagógico, é para ensino, não é para humilhação, não é para vergonha, é para ensino. Quantas vezes eu me omito aqui propositalmente? Eu me omito. Fala, amor, não vou envolver não. Fulano tem que aprender, ciclana tem que aprender, senão toda vez que eu fizer, eles nunca vão desenvolver essa área. Então tudo que você tem que guardar, vigiar, é os seus pensamentos. Primeira área de governo, pensamento. Segunda área de governo, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, quem está comigo diga glória. Tiago capítulo 3. Pastor, então espera aí, só para concluir aqui, deixa eu anotar aqui que eu gosto das coisas bem explicadinhas, pastor. Como é que eu faço então para encher minha cabeça de Jesus e não ficar pensando nessas coisas que eu ando pensando por aí? A fé vem pelo? A fé vem pelo? A Bíblia vai dizer que nós temos que levar a nossa mente cativa a Cristo. A Bíblia vai dizer que tudo que nós temos para fazer, que nós estamos ansiosos, leva isso em oração e súplica. Então anda orando, anda meditando. Meditando no que? Na palavra. Não é meditando, não põe fundo de meditação do Zen Tichuan não. Estou meditando agora, pastor, com Zen Tichuan. Aí ele fica: agora você é um tigre. Aí você: agora eu sou um leão. A energia do macaco, vai, recebe a energia do gorila. Aí você recebe a energia do gorila. Cuidado com esse trem. Olha lá o que você está arrumando, irmão. Sei lá onde que esse trem vai parar. A Bíblia fala que nós devemos levar cativo o nosso pensamento a Cristo. Meditar meditação é bíblica. Não foi oriental que inventou isso não. Está escrito há muitos anos: medite na palavra, medite na palavra, medite na palavra. Fecha os seus olhos e fica lembrando do texto. Lê o texto, fecha os seus olhos e fica memorizando ele. Lê um texto, fecha os seus olhos e fica repetindo ele igual um mantra. Lê o texto e começa a orar em cima daquele texto. Você vai ver o poder que vai invadir a sua vida. Você vai ver a glória que vai invadir o seu ser. Você vai ver a força que aquele texto vai ganhar ao seu redor. Irmão, as minhas palavras são palavras de vida. São palavras de vida. Quando você introduz a palavra de Deus, a vida ao seu redor começa a cooperar. Irmão, deixa eu te falar algo. A palavra de Deus é vida. E eu quero que eu e você experimentemos as realidades escritas nesse texto. Quando você lê o texto, automaticamente coisas ao seu redor vão começar a acontecer para que aquela palavra se cumpra. Será que tem alguém crendo que a palavra de Deus é vida, meu filho? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Palavras de vida. Segunda coisa, Tiago capítulo 3, já estou lá. Pastor, qual é a segunda coisa? Meus irmãos,
Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O Tiago está aconselhando o quê? Não fica levantando o professor o tempo todo, não. Não fica levantando o mestre a todo custo, não. Isso é uma coisa séria. Aí ele vai explicar o porquê. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito varão. Ele é o quê? Deus está dizendo que existe uma forma de você alcançar a perfeição. Não tem como um homem ser perfeito. Não tem, porque isso aqui talvez seja o maior desafio. Mas tem. Que é a Bíblia que está dizendo que nós devemos ser seguidores de Cristo, imitadores do Senhor Jesus, na sua mansidão, na sua humildade, na sua compaixão, no amor ao próximo, na sabedoria, na virtude, no poder, na autoridade, nas escolhas. Mas ele está dizendo assim, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago está nos comparando a um cavalo, mas está tudo bem. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de fortes ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, põe em perigo, põe em perda a existência da carreira humana. A sua carreira está sendo prejudicada pelas suas próprias palavras. Está no texto. A carreira nossa de vida. Quantas pessoas tem aqui agora? 1000? Tem 1000 pessoas aqui agora, mais ou menos. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Nada além do que eu estou fazendo aqui. Pregando. Pregando o quê? Como é que pode um cara, claro que tem todo um porquê, uma história, um contexto, a equipe, os louvores, a mensagem de Deus, mas eu estou aqui pregando para você, por causa de uma palavra, bem instruída, bem trabalhada, bem pregada, inspirada. Toda quarta-feira mais de 1000 pessoas vai ouvir esse pastor. E olha que eu sou ninguém, hein? Quando eu olho para um Tiago Brunet, quando eu olho para um Dave Leonardo, com toda humildade eu falo. Quando eu olho para uns caras, irmão, que enchem um estádio, o que eles fazem? Fala para você 1 hora. Eu estou usando o meu exemplo para você entender que você é um vendedor, que você tem que levar esperança para as pessoas, refrigério para a alma das pessoas. Você não vende cabelo, você não vende maquiagem, filho, você não vende botox, você não vende roupa, você vende autoestima, bem-estar, cura na alma, cura nas feridas, nos traumas, nas dores. A gente só olha de forma muito limitada, sabe? Você pode proporcionar para os seus clientes, para os seus liderados, coisas muito maiores do que só aquele serviço, só aquele produto. É você que está limitando o que você oferece. E como que eu faço isso? Pelo que sai da sua boca. A pessoa se sente melhor ou pior? A pessoa sai motivada, animada, ou ela sai destruída quando ela te escuta? A pessoa, quando chega perto de você, ela abre um sorriso, ou o semblante muda e já fica um semblante um pouco receoso, com medo, fechado? É só você observar, o rosto fala mais do que as palavras. Tem gente que finge, mas tem gente que não consegue. Tem gente que é expressivo. O que sai da sua boca? Tem alguém aí? Deixa eu terminar esse texto. Pois toda espécie, ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se governa e tem sido governada pelo gênero humano. Nós voltamos lá em Gênesis. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela
bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ele está ironizando, ele está dizendo, não é para ser assim, tem que mudar isso. Não pode sair duas fontes do mesmo lugar, ou é água doce ou é água salgada. Ou você é bênção ou você é maldição. Ou você levanta ou você derruba. Ou você inspira e motiva, ou você é pessimista e desanima. Ou você ensina e educa, ou você humilha e ofende. Não tem como ser os dois. É óbvio que a gente esbarra numa vírgula, esbarra numa frase infeliz, mas tem um jeitinho para isso. Me pergunta o quê? Me perdoa, fui infeliz, me coloquei mal, me expressei mal, não estava bem naquele dia, não estava bem, você me perdoa. Tem jeito de consertar até o que a gente faz de errado. Agora é o seguinte, irmão, a Bíblia vai dizer que a palavra lançada não volta atrás. A palavra lançada é como uma flecha na mão do arqueiro, uma vez que lança já era. O arqueiro puxa, irmão, e solta. Ai, soltei errado, não, já era. Pensa antes de falar. E isso serve para todo mundo, até para o pastor Pedro, até para pregador. Tem que pensar um pouquinho. Irmão, você viu que eu fui falar o que eu fiz aqui? Quem viu? Quem viu? Evoluir. Evoluiu ou não? Evoluir. Demorou, mas consegui. Olha eu aqui hoje, ó. Vamos respirar. Diz que qualquer pico de estresse, o mais alto nervosismo, só dura 1 minuto e meio. Pastor, que você não conhece meu marido. Pastor, que você não conhece a minha esposa, quando ela fica brava. É porque repete o ciclo. Repete o ciclo. E repete, aí fica 10, 15, 20, um dia, um ano. Mas cientificamente é provado que o seu corpo, ele arma no máximo 1 minuto e meio a raiva. Depois ele desarma. Então se você falar assim, eu vou dar uma respirada, 1 minuto, me dá. Já viu aquele negócio, me dá 1 minuto que eu vou respirar? Se você aprender a respeitar isso, se você aprender a respeitar o seu marido, quando ele falar assim, me dá 2 minutos que eu volto. Você, não, volta aqui agora. Hein? Me responde agora, demônio. Vamos trabalhar esse 1 minuto e meio. Vamos ser um pouquinho mais, porque a gente está meio descontrolado. Vamos 2 minutinhos. Deixa a pessoa tomar um fôlego, você vai ver se a coisa não melhora. Aí, pastor, não melhorou. Então o seu caso é de internação. Não, aí o seu caso é clínico, meu filho. Aí você pode caçar um psiquiatra e tomar um remédio controlado. Não, aí conversa muda. Aí não tem jeito não. Aí nós temos que apelar para outras coisas. Vocês estão aí? Diga amém. E quem está ligado? Quem está ligado? Tem gente que está com delay. Quem está ligado? De novo. Quem está ligado? Acordou. Glória. Olha. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, já li. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Também fonte de água salgada, tampouco também fonte de água salgada pode produzir água doce. Deixa eu te contar uma história e já passo para a parte 3 e termino. Existe um pecado bíblico chamado Lashon Hará. Esse é um dos conceitos mais violentos no mundo judaico, chama Lashon Hará, que traduzindo para o nosso mundo é o pecado da maledicência. Pastor Pedro, o que é maledicência? Falar do outro de graça, falar do outro com a intenção de manchar, falar com o outro com a intenção de tomar o lugar dele, de denegrir ele, de diminuir ele. Isso é pecado gravíssimo em Israel e bíblico. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus tem ódio, tem pavor, mas tem uma coisa que Ele abomina. Pastor, qual é essa única coisa que Deus abomina? Um irmão que coloca o outro irmão contra.
Isso é abominação ao Senhor. Isso é maledicência. Só que a igreja brasileira, os pastores gostam de falar de álcool. E a igreja dele está doente, todo mundo brigando com todo mundo. Um ninho de cobra. Os pastores gostam muito de falar de sexo. Tem que falar. Mas não fala da mentira, da sonegação. E de tantas outras coisas que eu nem vou criar inimizade essas horas. Presta atenção aqui. Tinha um rabino que todos os dias ele ia para sua escola, uma cidade pequena, uma cidade em Israel. Um rabino muito conceituado, muito querido. A comunidade inteira, seja pessoa velha, meia idade, jovem, adolescente, passou pela mão daquele rabino. Em Israel, você escolhe um rabino para ser o seu professor da sua família, desde criança até adulto. Você não fica trocando de rabino. Eu vou dar exemplo, é como se você escolhesse um pastor para ser o seu guia espiritual e seu guia da sua família. Amém ou não amém? Só que o rabino vai um pouco além, porque o rabino tem o cunho da parte também da educação, não só moral, não só espiritual, mas a educação do mundo, de assuntos gerais. Então o rabino ele tem um peso maior, ele tem uma relevância maior para a comunidade. Esse rabino, todos os dias, ele indo para o serviço, para a escola, ele passava na mercearia, pegava uma maçã, ia no caixa e pagava 2 maçãs. O que ele fazia? Pegava uma pela manhã, pagava 2. No final do dia, quando ele estava voltando lá para 5 horas, ele passava na mercearia, a maçã já estava paga. Quem lembra? Ele pegava a segunda maçã e ia embora. Só que ele não ia mais no caixa, já estava pago. E ele fez isso por muitos e muitos e muitos anos, até o dia que ele percebeu que a escola dele começou a esvaziar. Vamos supor que eu chego aqui na quarta-feira, nossa, o meu culto está vazio, nossa, a igreja está esvaziando, cadê o povo? Quem é experiente percebe, está acontecendo algo. O que está acontecendo? Por que o povo não está vindo mais? Eles vinham, a vida toda eu estou aqui em Israel, a vida toda nessa comunidade. E esse rabino agora, muito intrigado, e entendendo que tinha algo acontecendo, ele começa a perguntar às pessoas da cidade: você sabe que tem alguma conversa a respeito do meu nome, a respeito da escola? Tem alguém falando mal de mim, alguma coisa do tipo? Rabino, não ouvi nada não, rabino. Até a hora que um jovem falou assim: rabino, eu ouvi dizer que você é caloteiro. Rabino, quem é? Como assim? Estão dizendo por aí, rabino, que você aproveita da sua fama, que você aproveita da sua imagem sacerdotal, pastoral. Rabino, estão dizendo por aí que você é explorador, esperto. Como assim? Porque você paga só uma maçã, mas todo dia você leva 2. No final do mês deu 20 e poucas maçãs, rabino. Mas quem está falando isso? Um rapaz lá da mercearia. Rabino chegou no chefe da mercearia e falou assim: estão dizendo por aí, isso ao chefe. Rabino, só pode ser uma única pessoa. Aquele jovem ali começou a trabalhar aqui tem pouco tempo. Talvez ele não te conheça ainda, não sabe como é que você faz. Rabino procurou saber. Tinha um jovem recém-contratado. Esse jovem recém-contratado, por não conhecer a cultura daquela mercearia e daquele rabino, fez um pré-julgamento do rabino. Espalhou para a comunidade inteira que o rabino era picareta, que ele aproveitava e explorava a mercearia. O rabino chegou bravo, questionou o jovem, apelou com o jovem. O jovem ficou muito constrangido, o jovem ficou muito atribulado, o jovem ficou muito preocupado. O jovem todo dia na escola: rabino, me perdoa, rabino, me perdoa. Todo dia que o rabino passava, o jovem implorava o perdão do rabino. Aí um dia o rabino falou assim: você quer mesmo meu perdão? O jovem falou: quero, rabino, eu preciso, eu não estou conseguindo viver, eu estou amargurado. O rabino falou assim: eu vou pensar como é que eu vou te perdoar. Nós vamos fazer algo, mas eu vou te perdoar, mas eu vou pensar como. O rabino foi para casa, ficou pensando. No outro dia o rabino falou assim: você quer meu perdão? O jovem: quero, tudo como é que era. Conseguiu, rabino, consegui. Você vai fazer um favor para mim, você vai comprar um travesseiro com pena de ganso. O jovem: é só isso, rabino? É só isso. O jovem: rabino, você tem também, você está no travesseiro com pena de ganso para quê? Para você voltar a dormir em paz? Só compra o travesseiro, meu jovem. Você não quer meu perdão? O jovem comprou, correu lá na escola: rabino, está aqui, está aqui, está aqui. O rabino falou assim: no final da aula hoje nós vamos subir no monte, nós vamos orar para pedir perdão a Deus. O rabino chama o jovem, subiram. O rabino pegou o travesseiro e falou com o jovem: você quer meu perdão? Quero, então vamos lá. O rabino começou a rasgar o travesseiro. O vento veio e levou pena de ganso para tudo quanto é lado. O rabino falou assim: você está perdoado. O jovem: como? Na hora que você colher pena por pena e reconstruir o travesseiro.
É óbvio que foi uma lição para o jovem. Você precisa entender que o que sai da sua boca hoje, você não tem noção aonde isso pode parar. Eu estava há poucos dias conversando com os meus amigos de Manhuaçu. Eu perdi um amigo assassinado lá em Manhuaçu. Ele estava em um bar, tomando uma cerveja, jogando a sinuca. Chegou uma mulher lá, começou a paparicar ele. Ele é um jovem muito bonito. Ficaram juntos, namoraram, jogaram sinuca a noite toda, beijaram na boca, foram pro, né? Você já sabe o esquema. Só que o marido da mulher existia. Ela não era solteira, muito menos viúva, e muito menos divorciada. Ela estava brigada com o marido, com raiva do marido, foi pro bar. Ficou com um homem, se envolveu com um homem, foi para a cama com esse homem. O marido descobriu, o marido era agente penitenciário. Pressionou ela, vou te matar, não sei o que. Final das contas, uma mulher pressionada, o que ela falou? Fui estuprada. Ele me estuprou. Foi a força. O homem cego de raiva de hoje agora, em Manhuaçu, foi lá e matou o rapaz. Matou o meu amigo. Inocente. Passou uma semana, foram investigar o caso. E aí pegaram todas as filmagens do bar. E viram ela chegando, ela seduzindo, ela provocando, ela saindo com ele de mão dada, ela beijando ele dentro do bar. Mas já tinha matado meu amigo. Esse homem já tinha cometido um assassinato. Porque uma mulher pressionada, tudo bem, foi opressa, você pode enxergar a cena como for. Gente, pelo amor de Deus, aqui não tem a ver com machismo ou com feminismo. Não vou misturar as coisas. Estou te contando uma história que poderia acontecer a ambos os lados. Amém ou não amém? Do que é uma pessoa irresponsável com as suas palavras, que não assume os seus erros. O que tem saído da sua boca? Ah, pastor, eu queria prosperar. E por que você não prosperou até hoje? Se Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Se Deus te deu o governo, quem é que está governando a sua boca? Pedro vai repreender Jesus. Rapaz, Pedro é doido. Pedro chega para Jesus. Jesus está dando um discurso, Gesiel, de como ele iria para a cruz, de como que seria a sua morte, de como que ele seria crucificado. Pedro chega para Jesus e fala assim: eu não vou deixar. Quem botar a mão em você eu mato. Naquela hora Jesus falou assim: Satanás, para trás de mim, eu te repreendo. Pedro voltou em si. Jesus falou assim: Pedro, Satanás acabou de pedir para peneirar sua alma. Pedro, quem? Um dos principais discípulos, um linha de frente da igreja, porque ele se opôs ao cruz do Calvário, porque ele se opôs ao plano de Deus, porque ele liberou uma frase infeliz, o diabo usou a boca dele. Jesus viu, não é Pedro, é o diabo. Isso não é palavra de homem. Renunciar à cruz, rejeitar a obra do Calvário. E na hora Jesus repreendeu Pedro. Você precisa começar a repreender pessoas que estão liberando palavras demoníacas ao seu respeito. Estou te dando a chave. Repreende. Tudo que falar com você, o que você não é, você fala assim: está amarrado, eu não sou isso aí não. Amarra a pessoa, deixa ela amarrada. Fala assim: irmão, eu amarro as suas palavras, eu cancelo. Por favor, não fala isso do meu respeito mais não, que eu não sou isso aí não. Você está aceitando o diabo batendo na sua cara. Você está aceitando gente debochada na sua cara. Aí você fica rindo. O povo está te ridicularizando, está te diminuindo, e você fica rindo. Irmão, isso não é soberbo, não é arrogância. Se vier me tirar, irmão, vai ouvir. Calma aí, ué. Uma coisa é brincadeira com quem você dá liberdade, com quem você é amigo. E se você também é brincalhão, porque se você é brincalhão, você tem que aceitar. Amém ou não amém? Agora, gente que quer te diminuir, te difamar, gente que quer jogar indireta na sua cara, você não é obrigado a aceitar isso não, irmão. O demônio está querendo morar em você, entrar na sua mente, te colocar para baixo, falar que você não consegue, que você não presta. Quem disse? Eu fiz uma legenda esses dias. Quem disse? Quem disse que você não ia conseguir? Quem disse que Deus não poderia fazer? Quem disse? E eu fui falando dos quem disses. A minha pergunta para você é: quem disse? Ah, esse cara não é pastor não. Quem disse? Quantas ovelhas ele já ganhou? Qual igreja ele abriu? Aonde ele pregou? Então para mim, se ele não ganhou mais alma que eu, irmão, é ele que não é pastor. Quem disse? Eu quero saber, quem é que disse que você não ia casar? A mãe de santo? O pastor? Sua mãe, seu pai? Quem disse? Quem disse que você não ia prosperar? Quem disse que você não tinha inteligência suficiente? Quem disse? Foi Deus que disse?
Porque Deus tem palavras de bênção, de promessa. Todas as coisas eu posso. Todas as coisas eu posso. É isso que Deus disse, que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. A Bíblia diz: filhinhos, se pequeis, lembra que há um advogado diante do Pai, intercedendo por vós. A Bíblia diz: aquele que pede recebe, o que procura encontra, o que bate a porta se abre. A Bíblia diz: qual filho que pedindo ao Pai pão ele vai dar pedra? Se vós sois homens e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais é o Deus, o Senhor e Criador dos céus e terra. Eu quero saber, não é o que o fofoqueiro diz, o que o eu não quero saber o que o hater diz, eu não quero saber o que o pastor fulano diz, eu quero saber, foi Deus que disse, foi Deus que disse. Eu fico com a palavra de Deus ao meu respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Será que tem alguém recebendo essa palavra? Bate na mão dessa pessoa e fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Fala para ela: eu tudo posso naquele que roubadaraia candorevácia. Rapacatocadarabadaiácia. Me dá 10 minutos. Você me dá 10 minutos, eu concluo e já entro nos mistérios, que eu já estou sentindo a glória do Eterno. Dá a mão direita para essa pessoa, mas dá a mão esquerda, levanta lá no alto. Nós vamos dar 30 segundos de glória. E no glória dessa igreja, os anjos vão começar a trabalhar. No glória dessa igreja, o anjo vai visitar a sua casa. No glória dessa igreja, o anjo vai entrar na empresa para quebrar o laço, desfazer a inveja. Oh meu Deus, meu Jesus maravilhoso, Deus da glória poderoso, Deus de todo Israel, Pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Cola comigo, Jeová, cola comigo, Jeová. Adora, mais 30 segundos, vai, adora Ele. Enquanto você está aqui adorando, tem um anjo trabalhando, meu Deus, tem um anjo trabalhando. Tem laço sendo quebrado, tem macumba sendo desfeita, tem inveja batendo em retirada. Primeira Timóteo 3,5. Vou ser bem breve. Já entreguei muito, você já entendeu o que você precisa governar. Fala: os meus pensamentos, a minha língua. Agora você precisa aprender a governar isso aqui, ó. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu posso aplicar no contexto da igreja, mas eu posso aplicar no contexto qualquer, para você entender que está falando com você. Se você não dá conta de cuidar de 2 cachorros, um periquito, você quer ter 50 funcionários? Ah, por que Deus não me fez empresário? Deus podia me dar um carro novo. O carro que você tem, não tem coragem de lavar ele. Você não tem coragem de passar um pretinho nesse carro seu. Eu falo mal do Peugeot, irmão, mas o Peugeot é grato a mim, eu tenho certeza. Apesar da nossa relação estar arranhada. Mas enquanto a gente esteve junto, eu e o Peugeot era grato a mim. Botei roda 17. Botei a tampa da gasolina do Quicksilver, que era prata cromada. Isso. Consertei tudo que estava batido. Fiz lanternagem de pintura. E do Peugeot. Aí prenderam o Peugeot. O documento era um outro problema. Muito grave.
Aí vai para a classe A. Cuidei da classe A. Só que chega uma hora que não tem mais o que fazer, tem que matar logo. Tem coisa que nem o médico resolve, assim não é? Quando a morte chega, meu filho, não tem o que fazer. O caso da classe A, não tinha o que fazer. Falei, você não me pertence mais. Aí meu pai um dia me liga, meu filho, eu tenho um financiamento aprovado num carro, mas eu não quero pagar esse financiamento mais. Falei, pai, eu não tenho dia da entrada não, o dia da entrada você me dá depois. Você quer assumir? Eu falei, quero, me dá o carro. Estava sem carro. Um Livina, da Nissan. Sabe o que eu fiz? Vendi. Aí meu pai, cadê o dia da entrada? Já gastei. Mas como assim? Falei, você falou comigo e quando eu pudesse eu pagava. Sou seu filho e sou obediente. Mas depois eu paguei ele a metade. Paguei a metade, paguei mesmo. Olha para mim. Aí Deus me deu um Lancer da Mitsubishi. Carro bom, muito bom por sinal. Sabe por quê? Estou usando o exemplo do carro, mas eu poderia usar o exemplo da igreja. Quando a gente tinha a garagenzinha, eu contratei o pai da Kelly. O teto, irmão, era a coisa mais nojenta, era tudo mofado. Falei assim, esse teto não vai ficar assim não. Primeira coisa que nós fizemos lá, colocamos um forro na igreja. Aí eu contratei um marceneiro, fizemos um painel de madeira que estava usando na época, coisa mais linda, com croica, sabe o que é croica? Cheio de croica no painel da igreja. Botei um retroprojetor, comprei uma bateria que estava aqui até há poucos meses atrás, até poucos meses a mesma bateria. Comprou o teclado que eles roubaram, que saiu no Balanço Geral. Isso. Se você olhar a foto do mesmo ambiente, quando a gente pegou e quando eu entreguei, e você voltar lá hoje, você vai entender o que é cuidar das coisas. Hoje voltou a ser um nojo. Está um lixo lá de novo, por causa do dono que está lá. E assim tem sido na minha vida. Todo lugar que eu pego, todo lugar que eu entro, eu quero devolver melhor do que eu entrei. Tem cuidado das coisas que Deus tem te confiado? Como é que é lá na sua casa? Você quer ter empresa, mas lá não tem horário para nada. Não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, não tem horário para comer. Empresa, as coisas tem que ter horário, irmão. Você quer ser empresário como? Se você deixa todo mês todas as contas atrasar. Uma coisa é esquecer uma vez e sabe-se lá quando esquecer a outra. Outra coisa é todo mês você esquece uma conta de R$40 de água. Ô irmão, você não merece ser empresário não. Tá amarrado, pastor. Vou descobrir agora quem não paga a conta de água em dia. Você não paga a conta de luz. Irmão, você deixa o cartão estourar, aí você paga uma coisinha chamada juros. Os juros mais abusivos do mundo é a multa de cartão por atraso. Ser empresário como? Quer gerir 50 pessoas como? Quer fazer um aluguel de 20, 30, 50 mil como? Você não dá conta de colocar suas contas pessoais em ordem. Você está entregando o governo da sua casa para quem? Para o TikTok? Você tem entregado o governo dos seus filhos para quem? Vai pôr um negócio no YouTube que você não sabe nem o que está passando? Para o menino dar sossego? Para quem que você tem entregado o governo da sua casa? Para quem você tem entregado o governo da sua microempresa? É duas pessoas, mas e aí? Está na mão de quem? Está na mão de quem isso? Deus deu o governo, foi para mim e para você. Não foi para os seus empregados. O dia que os seus empregados cuidar mais do que você, anote os dias. Ou eles vão abrir uma igual, ou eles vão tomar sua empresa. Imagina se eu ficar 3 meses fora. Vai cuidando aí, Thiago. Ô Gerson, vai cuidando. Vai chegar uma hora que a igreja vai entender. A gente precisa do pastor Pedro aqui mais não. Ele só fica viajando 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Vem aqui quando quer, e aí? Como é que é? A pessoa vai se sentir no direito. Por quê? Porque quem está governando é ela. As pessoas que começam a governar começam a ganhar autoridade e poder. E aí? Até quando você vai deixar outro fazer o que era para você estar fazendo? O governo é seu. A família é sua. Professor não geriu, não pariu, é seu filho. O filho é seu. Mas participa. Abra o livro. Abra a mochila dele. Senta com ele.
A gente quer ter prosperidade, quer que Deus cumpra promessa. Ah, pastor, eu queria mudar de vida, mas você entrega o governo de tudo na mão dos outros. Ah, não sei não, olha aí. Ah, não sei não, olha aí. Ah, não sei não, resolve aí. Beleza, você nunca vai governar. Sempre vai ter alguém governando você. Você não resolve nada. Você não tem impulso para nada. Você não tem autoridade para nada. Alguém vai olhar e falar assim: quem governa aqui sou eu. Vou te escandalizar. Você fala: pode escandalizar. Tem gente que o cachorro que manda nele. Eu estou falando a verdade ou a mentira? Eu estou falando a verdade ou a mentira? Tem cachorro que sobe na cama, você vai tirar ele e faz assim, ó. Aí o cara fala assim: não, deixa ele aí, depois eu volto. Essa mulher aqui, irmão, um dia pegou o Judá, que eu falei assim: nossa, não queria dar na pele do Judá não. Ele ameaçou morder ela. E o Judá, meu filho, se morder. Um dia tinha um cachorrinho chamado Ório. Olha o nome do cachorro, Ório. É do irmão aqui da igreja. Tirando com o Judá. O Judá estava preso, o cachorro solto. Aí toda hora o cachorro ia lá e o Judá calado olhando para a cara dele. Mudo. O Judá nem expressava. E foi. Aí prenderam o Ório dentro da casa. Aí perguntaram: pode soltar o Judá? Pode soltar? Eu falei: pode, vamos soltar o Judá, vamos soltar. O Ório está preso? Está. A empregada não viu. Abriu a porta da cozinha, saiu, o Ório saiu. Irmão, juntou 4 homens para arrancar o tal do Ório de dentro da boca do Judá. O Ório passou pelo vale da sombra da morte. O zóio dele faltou sair da cabeça dele. Ele ficou assim, ó. Ele não mexia. Ele não mexia, o Ório. Teve que um cara lá, especialista, travar a mandíbula do Judá para soltar. O dono do Ório cortou o dedo todo, teve que ir no hospital tomar ponto. Enfiou a mão na boca do Judá. Aí o Judá rosnou para quê? Sabe o que ele fez? Cortou o Judá no couro. Xingou o Judá. Se aquele fizer assim, ó, quem já foi lá em casa, se aquele fizer assim: Judá, igual faz comigo, irmão. Essa sabotagem. Hein? Quem é que está mandando na sua casa? É o demônio? É a pomba gira? É o Zé Pilinta, é o tranca-rua? É o Exu Caveira? É o Preto Velho? Quem que é? Dá um grito para ir lá hoje. Dá um grito no mundo dos espíritos. Dá uma palavra profética. Fala: essa casa pertence ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Último versículo, eu termino, pode ficar de pé. Já pode ficar de pé. Abra comigo Mateus 18, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na... Então espera aí, toda a autoridade foi dada para quem? Toda a autoridade foi dada para quem? Fala: para Jesus. Se a autoridade é dele, ele dá para quem ele quiser. Ele está dizendo em Mateus 28, 18, presta atenção que aqui que está a chave: toda a autoridade me foi dada nos céus e na... Por quê, pastor? Porque no céu ele é Deus, e na terra ele era naquele momento filho do homem. Então Jesus, ele governava as 2 esferas. Agora presta atenção, em Lucas 10, 18 e 19, olha o que Jesus vai dizer. O mesmo Jesus que tem toda a autoridade. Em Lucas 10, 18: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha para mim. Satanás perdeu. Eu vi ele cair. Eu vi ele perder a força dele. Eu vi ele tendo que soltar a sua vida. Eu vi Satanás tendo que soltar a sua família. Eu vi Satanás tendo que soltar seus sonhos. Eu vi Satanás tendo que soltar os seus projetos. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí logo em seguida ele diz, volta no 19: eis aí, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões
Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que você beba, ainda que você ingira qualquer bebida mortífera. Volta ali agora, porque agora ficou confuso. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Pastor, como é que foi isso? De forma rápida. Jesus tomou o poder de Satanás. Amém ou não amém? O homem tinha perdido no Éden. Ele olha para o homem e fala assim: toma de volta. Mas agora é para pisar a serpente, porque antes você ouviu a serpente. Você ouviu e deu ouvido para quem não tinha dado, que não era para você dar ouvido. Agora a autoridade que eu estou te dando não vai fazer igual você fez em Gênesis, dá ouvido para a serpente. A autoridade, o poder que eu estou te dando é para pisar. Chega de dar ouvido para coisas que te levam para o buraco, para destruição, para mortandade. Chega de dar ouvido para coisas que não gera vida, não gera milagre, não gera prosperidade. Chegou a hora. Todo mal que se levantar contra você, contra a sua casa, contra os teus sonhos, contra os teus projetos, você tem poder e autoridade para pisar e dizer: eu vou esmagar você, diabo, eu vou acabar com a sua história, Satanás. Jesus me revestiu de autoridade e poder. Será que tem alguém que recebe? Recebe poder, recebe autoridade, recebe poder, recebe autoridade, recebe poder, recebe autoridade.